disse ontem, hoje na nossa aula eu vou estar ensinando você como esculpir um pré-molar com excelência usando a metodologia WhaxApp Pro Espátula S. Vem comigo. Bem, pessoal, eu tenho aqui esse modelo e a gente vai estar inserando, no caso, o elemento 24, ok? A gente vai estar inserando o elemento 24. Eu vou colocar aqui, ó, vai ser esse elementinho aqui, o primeiro pré. Então, primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, deixa eu aproximar aqui para vocês terem uma visão melhor. Primeira coisa que eu preciso fazer é delimitar o bordo, tá? Então, eu posso pegar aqui uma canetinha e delimitar o bordo, certo? Olha lá, ó. Risco aqui e delimito o bordo, ó. E depois eu vou cobrir esse preparo com cera, certo? Eu venho aqui, risco o bordinho, vou deixar o canino e o pré-molar como dente de referência para ponto de contato, e aí eu vou cobrir o meu preparo de cera. Então, nesse momento, pessoal, eu vou estar trabalhando de forma progressiva, tá? Eu vou trabalhar com gotejador elétrico, que eu acho que é bem mais eficiente do que a lamparina. Tá? Não que não dê para trabalhar com lamparina, mas assim, o gotejador elétrico ele tem um bônus assim que a gente consegue controlar a temperatura da cera, principalmente quando a gente estiver esculpindo uma oclusal. Então isso facilita e muito na hora de esculpir a oclusal. Tá? Eu gosto de trabalhar com essa ponta um pouco mais fina. Ela é da Henfert, a referência dela é a 509. Então eu acredito que eu consigo fazer qualquer dente com ela. Então eu não mudo muito de ponta não. O que eu vou trabalhar mais aqui no caso vai ser temperatura. Tá? E eu gosto de trabalhar também com a cera neutra. Tá? Eu não um cinza, um amarelinho. Nada muito assim, uma cera fluorescente eu acho também que não é legal. Nem uma cera translúcida, uma cera opaca, de preferência de cor neutra, que não canse muito os olhos. Certo? Então aqui, ó, eu venho aqui, respeitando o bordo, ó lá, ó, eu vou cobrir o meu preparo com cera, ok? Cobrir o meu preparo com cera, a gente espera um pouquinho e coloca ele nesse buraquinho aqui que a gente chama de alvéolo, certo? Coloco ele aqui, ó, e aí eu vou efetivamente começar o meu enceramento. Ó. Coloco ele aqui, aperto, ó, bem, tá? E eu vou ter um espaço aqui para poder trabalhar a minha oclusal, tá? Olha lá o espaço que eu tenho, ó. Certo? Olha aqui. Olha o espaço que eu tenho. Então, de novo, qual é o dente que vai ser mais alongado? Canino, depois, primeiro pré, depois, segundo pré, cúspide médio vestibular do molar, depois a cúspide disso vestibular. Então, ele vai assim, ó, do maior para o menor, no sentido de altura, cérvico-oclusal. Então, esse vai ser maior, depois esse, depois esse. Então, esse pré-molar, no caso, tem que ficar menor do que o canino, no sentido da altura, cérvico-oclusal, tem que ficar menor do que o canino, e tem que ficar maior do que o segundo pré, certo? É isso aqui. Então, vai seguir na curva de Spee, tá, pessoal? Então, eu venho aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, isso vai servir para todos os dentes, pessoal. A gente vai trabalhar primeiro a altura do dente, o comprimento do dente. Então, eu começo fechando as proximais, tá? Eu começo assim, com a cera de 180 graus, mais ou menos, aqui nesse gotejador da Henfert, e depois eu posso dar uma reduzida, tá, pessoal? Mais ou menos com 140, que aí a cera não fica, não derrete tanto, e aí ela não vai correr fácil. Ó, eu venho aqui, ó, fecho esse contato na proximal, opa, de novo aqui, fecho esse contato aqui, ó, na proximal, certo? Fechei o contato proximal, aí agora eu vou
vou fechar aqui o contato distal, ó. Dá uma olhada aqui. Vem aqui e fecha o contato distal. Tá? Fechei os dois contatos. Isso é importante, tá? Você fechar esses dois contatos aqui. Tá? E agora eu vou trabalhar a altura. Lembrando que esse pré ele tem que ser menor do que o canino e maior do que o segundo pré. Então eu venho aqui, coloco a cerinha, ó, e vou subindo, sem me preocupar, pessoal, com a anatomia nesse momento. Tá? Eu vou subindo essa cera, de forma que ela tem que ficar menor do que o canino e maior do que o segundo pré. Então, basicamente, eu vou só construindo um muro de cera aqui, ó, não pensando nesse momento em anatomia. Então, seguindo aqui, ó, vou trabalhando aqui a altura do dente aqui, ó, de forma que ele vai ficar mais alto, ó. Olha aqui, ó. Ó, ele ficou, ó, mais alto do que o segundo pré e mais baixo do que o canino. Como é que eu confiro isso? Eu posso pegar um cinzel, uma haste metálica, ó, e eu consigo perceber. Olha lá, ó. Ele está mais baixo do que o canino e mais alto do que o segundo pré. Certo? Uma das coisas que vai auxiliar muita gente é entender como o dente funciona no alinhamento. Então você tem aqui, ó, deixa eu abrir um pouco a câmera, a gente tem uma forma de arco aqui, ó, tá vendo? A gente tem essa forma de arco aqui. E o que eu vou enxergar, pessoal, no corredor bucal, ó, é dente pós dente. Como seria isso? Eu consigo, ó, ver a vestibular do pré-molar, do primeiro pré, eu consigo ver a vestibular do segundo pré, eu consigo ver a vestibular do molar. Ou seja, nunca um volume pode ser maior do que a anatomia pede, no caso. Por exemplo, eu não poderia ter um volume de cera construído na vestibular do meu primeiro pré que tapasse a visão mesial do segundo pré. E nem o segundo pré pode ter um volume também muito grande que tape, né, a visualização do molar. Então, por isso que eu falo que ele está aqui, ó, no contexto de arco, onde eu vejo dente pós dente. Depois eu vou falar sobre ponto focal e vou entrar mais nesse assunto de volume. Mas basicamente o que eu fiz agora? Trabalhei a altura, tá? Lembrando aqui que ele vai ser maior, né? Menor do que o canino, no sentido da altura, e depois maior do que o pré. Eu vou ser bem repetitivo, pessoal, para a gente tentar gravar isso aqui, tá? Aí agora o que eu faço? Eu vou riscar o alinhamento. Quando eu risco o alinhamento do lado de cá, o que eu vou perceber? Eu tenho aqui, ó, no caso, o canino, olha só. Eu tenho aqui o canino está aqui. Eu tenho aqui o primeiro pré e aqui eu tenho o segundo pré. Quando eu coloco nessa posição, ó, eu vou perceber o seguinte, ó, que esse dente, o segundo pré, ele é um pouquinho mais vestibularizado do que o primeiro pré. E o primeiro pré, ele é um pouquinho mais vestibularizado do que o canino. Ou seja, vou abrir aqui a tela de novo. Olha lá o contexto do arco. Esse arco ele vai se expandindo. Logo, essa aresta ocluso-vestibular que eu acabei de riscar, ela tem que estar um pouquinho mais vestibularizada, ao passo que eu vou para a parte posterior. Então aqui, ó, esse pré tem que estar um pouquinho mais vestibularizado do que o canino. Segundo pré, um pouquinho mais vestibularizado do que o primeiro pré. Molar, um pouquinho mais vestibularizado do que o segundo pré. E assim por diante, até o primeiro molar, o segundo molar no caso, tá? Às vezes o terceiro ele fecha mais, mas ó como é que vai se expandindo, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar o meu canino e eu vou riscar o meu segundo pré. Certo? Aí a pergunta, esse pré que eu estou inserando, ele tem que ser mais vestibularizado do que o canino. Foi isso que eu expliquei do lado de cá. Ele tem que ser mais vestibularizado do que o canino. Mas ele não pode ser mais vestibularizado do que o segundo pré, de forma alguma. Então eu tenho que colocar ele aqui no lugar correto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou preencher aqui a palatina, ó,
dessa cera, até para poder criar um reforço. Vou trabalhar a volumetria vestibular e depois eu vou colocar o dente no alinhamento certinho. Então eu venho aqui, ó, coloco um pouco de cera, só para trabalhar, para a cera não quebrar fácil, ó. Coloco a cerinha aqui. Certo? Coloquei essa cera, aqui eu já crio um reforço. E agora eu vou colocar volume vestibular, tá? De forma, assim, um pouquinho mais do que o segundo pré, para depois eu vir desgastando. Então eu vim aqui agora, ó, coloco essa cera aqui na vestibular. Eu já trabalhei a altura, agora eu vou estar trabalhando o quê? O volume. Mas eu volto a repetir, nesse momento eu não estou pensando em morfologia. Eu só trabalhei a altura e estou preenchendo o espaço vestibular, colocando volume. Um pouquinho a mais do que o segundo pré. Vocês vão ver que no corredor bucal, olha lá o que está acontecendo. Ó. Aquilo que eu falei que não poderia acontecer. Ele está com volume e está tapando quem? O segundo pré. Isso não pode acontecer. Se você for olhar para o outro corredor bucal, ó, eu risco, ó, a mesial do segundo pré. E olha lá que eu vejo no corredor bucal. Eu continuo enxergando o segundo premolar. Tá vendo? Se eu for riscar aqui, ó, nesse dente, ó, olha lá como é que a visão atrapalha. Por quê? Porque eu tenho um volume que está fora de contexto. Então agora o que eu tenho que fazer? Trabalhar com a espátula para colocar esse volume no lugar correto. Certo? Então, preenchi a vestibular com cera. Ó, preenchi a vestibular com cera. E agora eu vou trabalhar o alinhamento. Eu vou riscar esse alinhamento para criar essa referência, tá bom? Para eu poder tirar de forma mais adequada possível o volume desse excesso que está aqui. Então o que eu faço aqui, ó? Eu tenho que botar esse premolar com volume um pouco mais do que o canino e menos do que o segundo premolar. Então eu venho aqui, ó, faço esse risco, ó, para ele servir de referência, ó, faço esse risco, ó, não precisa estar tão... Mas olha, quando eu risco aqui, ó, essa aresta ocluso vestibular, posso até riscar aqui com a canetinha preta para dar uma diferença, ó. Quando eu risco aqui, ó, essa aresta ocluso vestibular, ela tem que ficar mais vestibularizada do que o canino. Ó, deixa eu botar ela certinho aqui, ó. Ó, ela tem que ficar mais vestibularizada do que o canino e menos vestibularizada do que o segundo pré. Ou seja, se essa linha está aqui, mais vestibularizada do que o canino e menos vestibularizada do que o segundo pré, tudo que está daqui para fora é o quê? É excesso. Então, a altura está correta, porém, eu percebo um excesso de cera aqui, ó, que vai estar atrapalhando a visualização do meu segundo pré. Percebe isso aqui? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a espátula S e vocês vão perceber, pessoal, que ao contrário de um Rollenbeck que pega só numa face do dente, ó, e ele é convexo, tá vendo? Ele é convexo, ele pega, ó, só numa parte do dente. A proposta da espátula S é quase que copiar ali 70%, 80% da vestibular. Então ela é côncava, ela se molda ao dente. Olha como é que eu encaixo aqui ela no segundo pré. Tá vendo? Então só com o movimento de vai e volta, olha lá, ó, só com o movimento de vai e volta, ó, vai e volta, assim, até chegar nessa linha que eu já pré-determinei, eu vou trabalhar agora o volume. A altura já estava correta e nesse movimento de vai e volta eu vou tirando a cera, vou tirando o excesso de cera e o dente já vai indo para o lugar, olha lá, está quase no lugar, ó. Eu preciso chegar até naquela linha de referência ali, ó, da aresta ocluso vestibular. Então eu venho aqui, ó, encaixo a espátula S, ó, e vou tirando aos pouquinhos aqui, ó, com esse movimento de vai e volta, ó. Só isso, pessoal, mais nada, ó, só com o movimento de vai e volta. O que seria muito difícil, por exemplo,
se eu tivesse usando um Rollenbeck, ó, que eu ia ter que pegar, tirar embaixo, no meio, terço médio, terço incisal, correndo o risco de perder essa forma, dessa volumetria convexa aqui, ó. Com a espátula S, eu já ganho esse tempo, ó, então eu consigo ser mais efetivo na hora que eu estou fazendo essa anatomia. Então, no movimento de vai e volta, até chegar aonde? Até chegar no alinhamento que eu já predeterminei. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, a altura, eu tenho aqui a altura, e agora eu tenho o volume certinho. Olha lá como é que ficou, pessoal. Agora, ó, esse volume não atrapalha eu visualizar o meu segundo pré. Tá vendo? Vou dando mais um pouquinho de acabamento aqui. E aqui agora eu tenho altura e eu tenho volume. Só com movimento de vai e volta, pessoal. Então, o negócio ele acaba que fica bem mais simples com essa espátula, certo? Olha lá como é que ficou. Olha lá a curvatura do dente, olha lá, ó. Certo? Ó. Não vai atrapalhar, ó, quando eu olho a linha média aqui entre os dois centrais, ó, eu já consigo ver quem? O segundo pré lá bem desenhado. Então eu ganhei o que? A altura e trabalhei o volume, certo? Então agora que isso aqui já está praticamente pronto no sentido de altura e volume. Feito isso aqui, pessoal, agora eu vou trabalhar a cervical do dente, tá? Vou pegar aqui e vou começar a trabalhar a cervical do dente para dar a forma final ao meu trabalho. Mas vocês vão ver que só com esse movimento de vai e volta, o dente já está começando a aparecer aqui para a gente da forma como ele precisa ficar. Vai faltar alguns detalhes, mas acaba que a coisa ela fica mais simples, fica, sabe, mais objetiva fazendo com a espátula S. Olha lá como é que ela se molda, ó. Tá vendo? Só com o movimento de vai e volta. Então, voltando, primeiro eu trabalhei a altura, depois eu trabalhei volume, sempre utilizando uma linha de referência para eu colocar o dente no lugar dele, tá? Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Se esse segmento mesial aqui, ele é maior no primeiro pré, então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou marcar o meio do dente, um pontinho preto aqui, ó, no meio. Olha lá. Se eu cortar o dente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Se eu cortar ele no meio, aqui, ó, se eu cortar ele, ó, vamos botar aqui, ó, mesial do pontinho, meio do pontinho, distal do pontinho. Se eu cortar ele aqui, ó, na mesial do pontinho, e se eu cortar na distal do pontinho, vai ficar tamanhos iguais. Então, o que eu faço? Em vez de eu cortar na mesial, eu corto no meio do pontinho. No meio do pontinho, ó, já entrando para a distal dele, ó, pegando lá na distal do pontinho, ó, do meio do pontinho para a distal, olha lá, ó, eu crio um segmento mesial maior. E aqui eu crio um segmento distal menor. Olha lá. Olha como é que é essa forma aqui, ó. Aqui ficou maior e aqui ficou menor. Tudo bem? Certo? Segmento mesial maior, segmento distal menor. Eu ponho um pontinho, em vez de eu cortar na mesial do pontinho ou no meio, eu corto na distal do pontinho para que esse segmento aqui fique maior. Tá? Aí, o que acontece? Eu vou precisar fazer com esse dente que ele tem um contorno. Que contorno seria esse, pessoal? Olhando aqui para o dente natural, vocês vão perceber que ele aqui, ó, quando ele desce do segmento, ó, ele é curvo aqui, ó, eu passando a espátula essa aqui, ó, ele é curvo. Quando ele desce do segmento distal, ó, segmento distal ele é curvo, segmento mesial, ó, ele também é curvo. Se eu pegar agora a ponta S, olha lá, ó, se eu pegar aqui a ponta S, ó, ela vai se encaixar perfeitamente, ó, nessa curvatura. Dá para ver isso aqui? Se eu encaixar aqui na distal, mesma coisa. Então o que eu faço? Eu pego a ponta S, ó, no final do segmento, ó, eu pego a ponta S, ó, e faço essa curvatura. Olha como é que o dente vai começando a descolar do outro. Ó. Eu venho aqui e faço essa curvatura. Olha lá como é que ficou. Aqui já começa a curvar. Ó. Tá vendo que tem uma quina aqui na mesial? Ó?
a mesma coisa, ó, vem aqui, ó, na mesial e começo a fazer essa curvatura. Eu posso fazer com a ponta S, ó. Olha lá, no modelo mesmo. Então, não necessariamente eu preciso tirar agora o dente do alvéolo para poder dar acabamento. Até mesmo porque vai ter enceramento de diagnóstico que você vai fazer e você não vai ter um modelo alveolar. Então, se você não tiver o modelo alveolar, você vai pegar a ponta S e você vai dar esse acabamento proximal. Aqui, ó. Olha lá como é que ficou. Então, tá vendo como é que o dente começou a criar forma? Então, o que eu fiz até agora? Eu trabalhei a altura, o volume, usando a linha de referência aqui do alinhamento da aresta ocluso vestibular. Depois, fiz um segmento mesial maior, no caso do primeiro premolar. E depois eu fiz um segmento distal o quê? Menor. E nas proximais eu trabalhei com a ponta S. Certo? Agora a gente vai fazer a pontinha do premolar para ficar bonitinho, porque tá vendo aqui, a gente precisa dar esse acabamento. O que eu faço? Eu venho aqui na ponta da cúspide, coloco uma bolinha de cera, olha aqui, ó. Venho aqui na ponta da cúspide, coloco uma bolinha de cera, olha lá a bolinha de cera, pequenininha, e aí eu puxo ela para vestibular, para mesial, vou botar um pouquinho mais aqui, ó, para mesial e para distal. Vestibular, para mesial e para distal. E um pouquinho para palatina também, pessoal, ó. Olha lá como é que eu ganhei. Agora a ponta da cúspide ela tá já muda a morfologia, ó. Então, eu ponho a bolinha de cera, puxo para mesial um pouco mais, um pouquinho para distal, para vestibular e para palatina. Agora dou acabamento com a espátula S. Olha aqui, ó. Vem aqui e dou acabamento com a espátula S. Como é que você faz isso, Selga? Movimento de vai e volta. Só isso. Ó, movimento de vai e volta. Olha lá como é que ficou a vestibular do meu premolar. Aí eu tenho aqui, ó, segmento mesial maior, segmento distal o quê? Menor. Tá? Aqui ele vai ficar um pouquinho mais arredondado e aqui ele vai ficar um pouquinho mais reto. Tá? Pode ficar assim e você dá uma escovadinha ali, ó. Com isso eu já tenho aqui mais ou menos aí uns 80% já da vestibular pronta. Trabalhando primeiro a altura, depois trabalhando o volume, usando as linhas de referência, dando acabamento cervical, criando o segmento mesial menor, segmento distal maior, botando a bolinha de cera, puxando para frente, para o lado, para o outro. Aí eu venho aqui, deixo a ponta da cúspide mais bonitinha, mais bem feita. Olha lá como é que fica. Certo? Feito isso, agora a gente vai trabalhar o quê? Os sulcos de desenvolvimento, que vai ter aqui, basicamente, no caso do primeiro pré, na mesial. Então, entre a ponta da cúspide e a curvatura do dente, que eu fiz com a ponta S, ó, eu usei a ponta S para poder fazer esse acabamento aqui, certo? Usei a ponta S para fazer esse acabamento aqui. Ou seja, entre essa ponta de cúspide e essa curvatura que faz o ponto de contato do canino, eu vou fazer um sulco de desenvolvimento, tá? Então eu venho aqui, ó, risco, exatamente aqui, ó, e faço ele um pouco curvo, ó, um pouquinho curvo, tá? Deixa eu só fazer o desenho dele curvo aqui, ó, faz ele um pouquinho curvo, tá? Para criar um movimento, ó. E aí eu pego a ponta da espátula S, venho aqui, ó, com a ponta da espátula S e vou fazendo esse movimento aqui, ó, de vai e volta, para criar um sulco aqui dentro, ó, certo? Crio um sulco aqui dentro, tá? Então, assim, pode fazer um sulco mais pronunciado? Pode. Pode fazer ele menos pronunciado? Também pode. Entendeu? Vai muito assim do dente que você está copiando. Exemplo, se esse premolar aqui que eu estou copiando, do outro lado tem um sulco bem desenvolvido, aqui na mesial, eu posso fazer aqui. Se ele tem um sulco mais sutil, então você também pode criar um sulco mais sutil. Ó.
Então, eu venho aqui, faço com a ponta S, certo? Ó, e dou uma escovadinha, ó. A forma de polir esse suco, ó, pode ser rotacionada, ó. Posso tirar aqui do dente do alvéolo, no caso para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu pego aqui o corpo da espátula S e faço o movimento, ó, rotação. Ó. Eu rotaciono para criar o que? Um polimento dentro desse suco aqui, ó. Sem botar peso no caso, né? Agora é só o peso da espátula S. Eu não tô botando força, porque é só um polimento, ó. Aí eu rotaciono para criar um polimento, ó. Olha lá como é que fica. Ó, eu tenho agora um sulco, ó, marcado onde? Na mesial. Aí você fala assim, Selga, mas e se eu quiser colocar na distal? Problema nenhum, pode colocar. Pode colocar na distal, mas ele às vezes não vai aparecer no pré-molar. Não significa dizer que ele não vai ter, às vezes pode ter. Então eu vou fazer aqui esse acabamento e aqui eu vou criar a gente brinca assim de pulo do gato, né? Para eu pegar aqui, ó, botar uma gotinha de cera nessa mesial, ó, uma gotinha de cera e rotacionar ela. Ó. Por quê? Fazendo isso, ó, eu crio um lóbulo um pouco mais desenvolvido. Consequentemente, esse suco de desenvolvimento ele vai parecer um pouco mais profundo. Mas eu só coloco essa gotinha de cera, pessoal. Eu só coloco essa gotinha de cera só na mesial, tá? Só na mesial e dou acabamento nela. Como? Rotacionando. Ó. Vem aqui, ó, espero ela secar e rotaciono para ela não ficar ali boiando na cera. Então ela tem que ser soldada a cera, né? Tem que fazer parte da cera, tá? Olha lá como ficou. Tá? Dou um pouco mais de acabamento ali e aqui eu tenho a vestibular do meu pré-molar quase pronto. O que falta aqui agora? Eu posso pegar aqui, ó, na cervical, colocar um volumezinho para poder criar a bossa. Então eu venho aqui agora, ponho uma gotinha de cera. Não muita cera, tá, pessoal? Porque o volume está quase certo. Mas às vezes tem premolares que eles têm as bossas um pouco mais pronunciadas. Então o que eu faço? Eu venho aqui, coloco essa gotinha de cera, pego a ponta do gotejador e rotaciono, ó. Pego a ponta do gotejador e rotaciono. Com isso eu vou estar criando uma bossa, tá? Olha lá, eu vou rotacionando e vou abrindo, ó. Ela vai chegando quase ali no terço médio. Espero secar, olha como é que ela fica, pronunciada. E dou acabamento de igual forma com a espátula S. Tá, pessoal? Espero ela secar e dou acabamento com a espátula S. Então, o que eu faço aqui agora? Ó, aqui está a bossa que eu rotacionei. Eu vou rotacionar um pouquinho mais com a cera aqui. Ó. Olha lá. Ó. E já vou dar esse acabamento. Ó. Olha lá como é que é. Eu criei a bossa. Olha o volume como é que ficou. E vem aqui com a espátula S, ó, e dou esse acabamento, ó, movimento de vai e volta, só usando o peso da espátula. Eu não vou pressionar aqui não, porque senão eu vou tirar essa bossinha que eu coloquei. Então, usando o peso da espátula, eu venho aqui e dou esse acabamento. Ó. Movimento de vai e volta e polimento. Venho com a escovinha, olha lá como é que ficou a bossa agora pronunciada. Dá para ver? Ó, eu tenho uma bossa agora pronunciada. Certo? Tá? E agora a gente vai finalizar essa vestibular fazendo o estrangulamento. Como assim, Selga? Eu venho aqui, ó, pego a canetinha preta, ó, ó, no meio, no terço médio, ó, eu faço uma meia lua aqui, ó, para distal na cervical, olha lá, ó, uma meia lua. Ó, se eu colocar aqui no modelo, vocês vão ver exatamente, ó, ela sai da ponta da papila em meia lua, curva. Eu vou fazer, no caso, esse estrangulamento, como eu expliquei, só na distal, para não criar uma assimetria fazendo na distal e na mesial. Então eu venho aqui, ó, tiro o dente do lugar e pego a espátula S, ó, e faço essa curvinha aqui, ó, olha lá, ó. Faço essa curva aqui, ó. E aí eu vou criando como se fosse uma cinturinha ali, ó, só na distal.
Olha lá como é que fica. Fica bem interessante, pessoal, porque aqui no caso eu crio uma naturalidade para o meu trabalho. Eu não quero criar uma simetria. Vocês vão entender, observando dentes naturais, que dente tem movimento, pessoal. Entendeu? Dente tem movimento. Uma hora está alto, outra hora está baixo, tem curvatura. Olha aí, ó, criei esse estrangulamento, ó, somente na distal. Então vou colocar aqui no modelo para vocês verem qual é como ficou a forma do dente. Olha lá, pessoal, como é que fica interessante. O dente ele fica com bastante movimento e a cera fica bem polida, tá? A cera fica bem polida. Então, usando a técnica progressiva e regressiva da espátula S, eu tenho a vestibular do meu premolar aqui já prontinho, tá? Agora a gente vai trabalhar ponto de contatos proximais, palatina e depois vai entrar na oclusal. Então, como é que eu faço aqui? Agora eu vou entrar palatina e proximais. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer os pontos de contato. Ó. Eu venho aqui com a cerinha, coloco aqui ó, na crista marginal distal a cera um pouco mais alta. Olha lá, para criar o ponto de contato. Então, eu estou trabalhando aqui a proximal, certo? E vem aqui ó, com o antagonista, ó, vem aqui e ocluo. Ó. Vocês vão ver, vou chegar aqui pertinho, olha lá, ó, que a ponta de cúspide do segundo pré, ela vai estar fazendo esse contato exatamente na crista marginal distal. Então ali, ó, amassou. Aqui eu tenho um ponto de contato, certo? Agora eu venho aqui e faço a mesma coisa na mesial. Faço a mesma coisa na mesial. E também faço ali o contato ocluindo, olha lá, ó. Faço o contato ocluindo, ó. Venho aqui, encaixo, olha lá o contato, ó. Então agora eu tenho, ó, vai amassar, olha lá. Eu tenho dois pontos de contato. Feito isso, eu vou trabalhar a altura da cúspide palatina. Mas esse premolar, pessoal, ele é um dente de transição, aonde eu estou saindo dos dentes anteriores para os dentes posteriores. E lembra que eu falei com vocês lá no começo, ó, que a cúspide palatina do primeiro premolar, ela é 2, 3 milímetros mais baixa, ó, mais baixa do que a cúspide vestibular do primeiro pré. Ao passo que o segundo pré tem cúspides quase da mesma altura, tá? Se comparado. Então agora eu venho fazer o seguinte, a altura da cúspide do primeiro premolar, ela quase vai, ela não pode se assemelhar ao segundo pré, tá? Ela tem que ficar mais baixa do que a cúspide vestibular dela. Já o segundo pré, ela pode quase se equivaler. Nesse caso aqui, ó, primeiro pré, você pode perceber, o segundo pré tem cúspide quase na mesma altura. No caso do primeiro pré, não. A cúspide palatina vai ser mais baixa do que a vestibular. Então eu venho aqui e começo a levantar o quê? A altura da cúspide, ó. Venho aqui trabalhando a altura da cúspide. E ela vai ocluir na fossa distal do meu primeiro premolar inferior, tá? Ela vai ocluir na fossa distal. Eu venho trabalhando a altura. Trabalhei aqui a altura, ó, e eu vou ocluir com a cera molinha ainda, ó. Porque se eu esperar secar, se eu for ocluir, a cera pode quebrar. Então vem aqui e ocluo, ó. Vem aqui e ocluo. Vou mostrar aqui para vocês por dentro, ó. Olha lá, ó. Se a cera tivesse seca, se ela não tivesse aquecida, ela ia quebrar. Como a cera ainda está aquecida, ela se permite ser amassada. Então aqui agora eu achei o que? A altura da cúspide palatina do meu primeiro pré. Então, voltando, ela fica amassada assim mesmo, não tem problema, tá? Fica amassada assim mesmo. Voltando, primeiro eu trabalho o quê? Como é que eu fiz na vestibular? Primeiro eu trabalho o quê? A altura. Depois eu trabalho o quê? O volume.
Na palatina, pessoal, não é diferente. Ó. Eu achei a altura ocluindo, agora eu vou trabalhar o volume. E que volume eu vou colocar aqui, pessoal? Eu vou lembrar o seguinte, pessoal, que aqui, no primeiro pré, ele é um pouquinho mais volumoso do que o segundo pré. Tudo bem? Meio milímetro já está o suficiente. Então agora eu vou trabalhar aqui, ó, volume na palatina. Trabalhei a altura, achei a altura com oclusão, tá? Lembra também de forma individual, tá? Como assim, Selga? Que a cúspide vestibular do primeiro pré, ela é mais alta do que a palatina dela, entre 2 e 3 milímetros, tá? Já do segundo pré, ela já se equipara, tudo bem? Então tá aqui, ó, trabalhei a altura, agora eu estou botando o volume. Coloco o volume, espero a cera secar e vou trabalhar agora com o quê? Com a espátula S. Tudo bem? Se ele ficar aqui meio milímetro com mais volume que o segundo pré, já está ótimo, pessoal. Tá? Espero secar, venho com a espátula S, encaixo da mesma forma que eu fiz pela vestibular, eu vou encaixar a espátula S. Ó. Venho aqui, encaixo a espátula S e dou esse acabamento. Ó. Dou esse acabamento aqui. Ó. Lembrando que eu vou botar meio milímetro a mais de volume do que o segundo pré. Tá? Esse dente tem que ficar maior no sentido vestíbulo palatino, no sentido mesodistal do que esse dentinho aqui. Então, trabalha aqui com a espátula S, ó. Trabalha com a espátula S. Acho que já está com volume bom. Ó, vou aproximar para vocês darem uma olhada. Olha lá, está com volume legal. Porém, eu preciso de um acabamento melhor, tá? Vou botar aqui um pouquinho mais de cera. Esperar secar. Aí eu dou acabamento agora lá na cervical. Tudo bem? Lembra que eu tirei o dente pela vestibular para dar acabamento pela cervical? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. A cera está secando, ó. Eu venho aqui, ó, tiro ele do alvéolo. Ó. E olha como é que está aqui. Ó. Só dei acabamento pela vestibular na cervical. Ó. Agora eu preciso dar esse acabamento proximal todinho aqui, ó, pelas proximais e pela palatina. Então o que eu faço? Coloco a cerinha aqui na cervical, na mesial, na distal, ó, e vou colocando aqui, ó, cera aquecida, ó, vou colocando cera, tá? Colocando a cerinha aqui, e de novo, com a cera aquecida, com a cera quente, eu venho aqui, coloco no meu alvéolo, porque você não vai ter problema nenhum, a cera não vai quebrar. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é você esperar a cera secar e você tentar colocar ali no alvéolo, porque senão ela vai quebrar. Tá? Coloco no alvéolo e agora eu tenho oclusão, eu venho aqui e fecho a oclusão, olha lá. Ó. Venho aqui ó, e fecho a oclusão, porque eu vou ter certeza que o dente está na altura correta, certo? Fechou a oclusão, o que eu faço agora? Tiro o dente do lugar e dou acabamento na proximal todinha usando a espátula S, sem tirar os pontos de contato proximal. Tá? Então, como é que eu faço isso? Pego a espátula S, ó, aqui eu posso dar uma aquecida, que a cera não está soldada a cera que estava do dente. Ó. Beleza, ó. O que eu faço aqui? Ó? Pego a espátula S com a ponta dela virada para baixo. Lembra que eu passo a ponta da espátula S do bordo, não é em cima do bordo. Passo a ponta da espátula S, ó, passo a ponta da espátula do bordo, senão vou criar aqui um buraquinho, tá? Então eu começo aqui, ó, passando a espátula S do bordo, eu faço esse movimento de limpeza aqui, ó. Aonde ficar assim uns furinhos, depois a gente dá um acabamento ali, eu vou mostrar como é que eu vou fazer, ó. Mas ó, a espátula S, ó, ela se molda ao dente, eu tiro o excesso da cera que tá no bordo, olha lá. Isso aqui, pessoal, vai se repetir em quê? No segundo pré. Vai se repetir o quê? No molar. Então, esses movimentos são iguais. A forma de crescer o dente é igual. Ó, espátula S voltada para a cervical. Ó, eu vou achar aqui ó, o risco que eu fiz lá no começo. Ó. Olha lá. Ó. O risco que eu fiz lá no começo.
E ó, a espátula S vai se moldando a palatina, ó. Lembrando que esse dente tem que ficar maior no sentido vestíbulo que palatino. Olha lá. Ó. E aonde tiver a cera tiver falhada, sem problema. Eu pego um pouquinho de cera, aqueço e coloco ali, ó. Tá? Aonde a cera tiver falhada, você vem aqui, coloca um pouquinho de cera aquecida, pouca coisa, tá? Para tirar essa falha. Que às vezes você vai dando polimento e você acaba tirando volume que não deve. Tá? Ó. Só isso aqui, ó. Aqui um pouquinho também, ó. Espera ela secar, de preferência, e passa a espátula S para criar uma superfície lisa. Tá? A cera ela tem que ficar impecável aqui na cervical. Ó. Vem aqui, passando a espátula S de novo, só para dar um grau na minha cera. Certo? Tá aqui, ó. Toda lisinha, ó. E respeitando o bordo, ó. Não pode passar do bordo. Eu vou dar um giro de 360, olha lá como é que ficou. Ó. Tá? E vem dando um capricho aqui. Onde você vê que está precisando de polimento, você vem aqui e passa a espátula S e depois passa a escovinha. Tá? Ela não pode passar do bordo, mas também não pode ficar aquém. Ela tem que ficar exatamente em cima do bordo. E eu risquei o bordo, vocês vão ver que a cera ela respeita o perímetro do dente. Ó. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tá? Vou colocar ela aqui, passo a escovinha e vou colocar ela agora no alvéolo, nesse buraquinho aqui, ó, no alvéolo. Olha lá, ó. Ó, pode perceber que ó, as proximais eu não perdi os pontos de contato. Se eu perder é só acrescentar e dar acabamento. E o dente continua maior no sentido vestíbulo palatino que o segundo pré. Olha lá o volume dele, ó. Certo? Eu venho aqui no meio da ponta da cúspide e marco um pontinho. Olha lá, ó. Marquei um pontinho, certo? Vou tirar o dente do lugar, ó. Vou tirar o dente do lugar. E na distal eu marco outro pontinho no meio do dente. Aqui, ó. Olha lá. Então marquei por palatina no meio do dente e na distal. Eu venho aqui na área de terço médio, marco outro pontinho, aqui, marco outro pontinho, e aqui ó, no ponto de contato marco outro pontinho, por distal, e faço a união desse quadradinho aqui. Ó. Olha lá como é que ficou. Tá vendo ali? Esse desenho eu puxei para a palatina. Ó. Deixa eu colocar aqui no lugar para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha lá. Ó. Ponta de cúspide, ponto de contato distal. Área de terço médio, área de ponto de contato distal. Faço esse quadradinho aqui e venho com a espátula S, com ela deitada, assim, ó, e vou agora, dentro desse espaço agora aqui, ó, inclinar a minha ponta de cúspide. Para que, Selga? Para que ela passe pelos dois premolares sem criar um ponto de contato prematuro. Por isso, e para isso, a ponta de cúspide palatina ela tem que ser inclinada para mesial. Selga, mas essa inclinação existe também na mesial? Existe, pessoal, mas é muito menor. Aqui eu só quebro o ângulo. Ó. Na mesial eu só quebro o ângulo. Pouco. Mas o que ela vai ser mais mesmo, ela é inclinada pela distal. Ó. Pela distal. Olha lá agora como é que ela ficou inclinada para mesial. Tá? Ó, vou botar ela aqui no modelo. Olha lá. Ó. Olha como é que ela fica inclinada pela mesial. Olha a meia que eu abri aqui, ó. Ela está inclinada para mesial. E aqui na mesial, aqui, ó, na mesial eu só quebro o ângulo. Então ela é bem tortinha, ó, bem inclinada. Ó. Agora, Selga, eu quero ver ela em ação. Como é que ela funcionaria em ação assim, ó? Então eu vou tirar o dente do lugar. Olha lá. Eu vou ocluir aqui, ó, no ponto de contato, na crista marginal distal do primeiro pré, entre o segundo pré. E eu tirei aqui, ó, nessa distal aqui, ó. Quando eu passo entre os dois dentes, ó, ela passa livre, ó lá. Ó.
Ó, ela passa livre. Ou seja, se eu tivesse volume de cera ali, ela ia gerar um ponto de contato prematuro aonde? Na aresta ocluso vestibular do segundo pré, no segmento distal, onde está pintado de azul, se eu não tivesse feito esse corte para poder mesializar essa cúspide. Então ela, agora como ela tem um corte, ela passa ali tranquilamente. Coloco aqui no modelo, vocês vão ver que cria até uma beleza essa inclinação para o dente. Olha lá como é que ficou. Tá? Olha lá como é que fica. Ó. Então ela tem que ser inclinada para mesial. Feito isso, agora sim, eu tenho todo o perímetro do dente pronto. Aí eu tenho a vestibular pronta, eu tenho as proximais prontas e eu tenho a palatina pronta. Então, o que eu faço? Eu vou preencher essa oclusal com cera. Eu vou colocar aqui, eu vou preencher essa oclusal com cera. E da ponta da cúspide até o fundo de fossa, eu tenho mais ou menos em torno de 3 a 4 milímetros de altura. Aqui, as cristas marginais, pessoal, que fica aqui ó, em contato com o canino, em contato com o premolar, elas sempre vão ser mais altas do que o sulco. Ou seja, crista marginal fica num ponto alto, sulco fica num ponto mais baixo. E da ponta de cúspide até o fundo de fossa, eu tenho em torno de quê? Entre 3 e 4 milímetros. Isso pode dar uma variada de dente para dente. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, preencho o dente com cera aqui dentro, tá? Mas agora, eu vou determinar, num ângulo de 360 graus, a minha aresta longitudinal. O que eu faço? Eu pego a minha espátula S, inclino ela no ângulo de 45 graus e sem tirar nada da altura, nada dos pontos de contato de crista marginal, muito menos da palatina, eu vou fazer com que essa quina ela fique mais viva. Olha lá, ó. Olha lá como é que ela vai criando, ó, aresta bem definida. Então eu venho aqui, ó, giro em 360 graus, ó. Vou girando, tirando aqui, ó. Olha como é que vai criando uma quina aqui, ó. Percebe? Mas eu não estou tirando na altura, eu só estou tirando na parte interna. Eu estou determinando a minha aresta longitudinal, tá? E da ponta de cúspide até o fundo de fossa, para eu criar a profundidade mais correta possível, fica em torno de 3 a 4 milímetros, tá? Olha lá como é que ficou a aresta longitudinal. Tá vendo? Ela ficou bem desenhada, como é um dente natural. Tá? Então vocês vão ver que existe uma zona de brilho ao redor dessa aresta longitudinal. E as cristas marginais, por sua vez, fica alta e o sulco fica profundo. Tá? Olha lá como é que ficou. Aresta longitudinal bem definida. E a cúspide, lembrando que sempre ela é inclinada o quê? Para mesial. Tá? Aqui às vezes eu costumo fazer um cortezinho a mais para criar um movimento mais bonitinho, mas ela já estava mesializada já. Olha lá como é que ficou. Ó. Olha como é que eu vejo um brilho em 360. Então aqui eu tenho como se fosse um quadro em branco para poder criar a minha oclusal. Tá, pessoal? Então o que eu faço? Ó, vou até tirar o dente aqui do lugar para a gente poder ter uma visualização em 360 do dente. Então eu venho aqui, ó, próximo ao sulco. Eu vou botar uma bolinha de cera ali, ó, próximo ao sulco. Olha lá, ó. Pego aqui, coloco uma bolinha de cera. Vocês vão perceber o seguinte: a temperatura ela está completamente controlada. Ou seja, não corre risco da cera cair no sulco ali. Mas se cair também não vai ser um problema não, tá? Olha lá. Olha a bolinha que eu coloquei de cera, ó. Ela chega a encostar lá no sulco, ó, mas ela não cai. Por quê? Porque eu tenho controle da cera. E a ponta tem que ser fininha. Porque se eu tiver com a ponta grossa, mesmo que a temperatura esteja controlada, você não vai chegar lá no fundo da fossa porque a ponta é muito grossa. Então, cera, ponta do gotejador fininha e temperatura controlada. E aí, o que você faz agora? Botou essa cera, ó, puxa ela
Caso tenha pouca cera, você pode botar um pouquinho de cera na ponta do gotejador. Você puxa ela em aonde? Em direção à ponta de cúspide. Ó, puxa ela em direção da ponta de cúspide. Ó. Aqui agora eu tenho o quê? Eu tenho uma aresta. Olha lá como é que ficou, pessoal. Eu tenho uma aresta. Ela não está com acabamento, mas eu tenho uma aresta. Agora eu vou puxar para um lado, próximo ao sulco que eu marquei, e para o outro para formar o quê? Vertente, pessoal. Então vem aqui agora, ó, um pouquinho de cera na ponta do gotejador e puxa aqui, ó, para, por exemplo, aqui para distal, ó, um pouquinho de cera na ponta do gotejador, ó, puxo para distal, chegando lá perto do sulco, ó, para formar aresta, perdão, vertente. Ó, puxa essa cera, ó, lá perto do sulco. Olha lá como é que ela ficou perto do sulco. Então eu tenho aresta e vertente. Agora eu vou fazer a outra vertente aqui do lado de cá. Venho para o lado de cá com um pouquinho de cera e puxo até chegar perto daquele sulco lá que eu já predeterminei com desenho. Quando eu fiz o esboço da minha oclusal. Olha lá. Puxo a cerinha para o lado. Ó. E lá está o meu sulco. Tá? Olha lá. Então eu tenho aresta, vertente e vertente. Olha lá, pessoal. Olha o esboço. Ó. E uma coisa importante, pessoal, que eu vou fazer no sulco, que eu pretensiosamente fiz a lei do sulco. Então vem aqui, ó. Vem aqui no meio, ó. Coloco uma gotinha aqui, ó. Lá, saindo lá do fundo de fossa, ó. Eu só esquentar um pouquinho mais o gotejador. E vem aqui e coloco aqui, ó. Uma gotinha saindo do fundo de fossa, olha lá, ó. E essa gotinha do meio vai ser maior, tá? Põe uma gotinha aqui, um pouco mais. Um pouquinho mais. E, ó, e puxa ela em direção à ponta de cúspide. Olha lá como é que ficou. Ficou grande, né? Mas essa é a maior mesmo. Vou dar uma espalhadinha nela. E aí eu coloco uma menorzinha na mesial. E outra na distal. E aí eu faço a união com o gotejador quente passando entre as três. A ponta do gotejador. Ó, uma aqui. Uma aqui menor. E outra lá na distal. E agora é interessante, pessoal, que a gente faça uma oclusão para ver o que vai amassar aqui, tá? Tá? E aí, ó, eu tenho três bolinhas, uma no meio e duas na distal. Aí eu venho aqui, ó, entre as duas, ó, e passo a ponta do gotejador para fazer a união delas, ó. Aí fica alto, baixo, alto, alto, baixo, alto. E aí vou dando um acabamento aqui, ó, passando a espátula para poder dar o acabamento. Três bolinhas, olha lá, ó, alto, baixo, alto, alto, baixo, alto. Então aqui, ó, por exemplo, aqui na mesial, ou na distal, perdão, aqui, ó, pego a espátula S, ó, aqui vai ser minha vertente, ó, inclinadinha, olha lá como é que ela fica, lisinha. Agora aqui na mesial, mesma coisa. Pode ter variação de movimento? Pode, pessoal, mas assim, esse dente aqui é o dente do dia a dia, é o dente que você consegue fazer uma cerâmica, é um dente que você consegue, sabe, é um dente completo, é bonito porque a aresta longitudinal está bem definida e às vezes você quer colocar muito movimento no dente que não precisa, tá? Então vem aqui, ó, aresta, vertente, vertente, certo? Dá um acabamento. Agora eu vou para a palatina, ó. Aqui na palatina, ó. Isso aqui vai diminuir consideravelmente de altura, ó.
pega a espátula S, o movimento de vai e volta, eu vou baixando um pouquinho essa volumetria, e vocês vão perceber o seguinte, esse volume do meio, esse lóbulo, ele é maior. Depois eu tenho um menorzinho, uma bolinha mesial, e na bolinha distal. Então aqui fica ó, alto, baixo, e alto. E assim eu vou dando acabamento com a espátula S. De dentro para fora, ó, a pontinha dela, deixando o dente lisinho. Tá? Aqui eu posso também dar uma amassadinha pela parte externa, ó, um pouquinho. E a escovinha. E assim eu vou finalizando a oclusal do meu dente. Tá? Eu posso usar a ponta da espátula da ponta S só com peso, ó, só com peso, sem botar força, ó, sem colocar força, tá? Sem colocar força, eu passo lá só para fazer com que aquele suco fique bem marcadinho, tá? Mas olha lá, ó, como é que tá ficando, tá? Faço as escovinhas. E uma forma também do dente da coisa ficar natural é você pegar e passar o gotejador quente em alguns pontos do seu trabalho, que aí você vai fazer com que aquela cera não fique mexida, não fique porosa, tá? Olha lá como é que fica, tá bom? Um pouquinho mais de acabamento, alto, baixo, alto. Ó. Agora aqui é capricho, pessoal. Agora aqui você vai dando uns polimentos, ó. Aqui fica alto, ó. Aqui fica baixo, fica alto, aqui fica baixo. Olha o resultado que fica, ó. Vendo? Fica um enceramento limpo, ó, com linhas e curvaturas bem feitinhas. Olha lá como fica. É muito interessante. Tá vendo? Então aqui a gente matou esse dente. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram na prática, que esses instrumentais e a técnica elas se juntam, se fundem e entrega uma anatomia natural, dinâmica e precisa, né? Aqui lembra o tempo todo. Eu estou trabalhando com dente natural do lado, a morfologia de um dente natural do lado, buscando da natureza aquilo que eu quero fazer. Eu não quero criar um dente. O dente já foi criado. Eu quero copiar o dente. E quando eu olho para um dente natural, eu percebo que dente natural tem curvas, tem arestas, tem vertentes. Então a espátula vai acabar te ajudando a fazer isso aí. E aí, pessoal? O que vocês acharam da nossa aula? É ou não é tranquilo de fazer? Pessoal, algumas pessoas me falam bem assim, poxa, Selva, mas parece que na sua mão a espátula funciona, né? Eu falo assim, movimento de vai e volta, esse movimento aqui. Então, é isso que foi utilizado, pessoal, na maioria das vezes. Lembrando que cada oclusal, ela é feita de uma forma. A técnica é a mesma, mas cada oclusal tem a sua forma de fazer, porque são anatomias diferentes, mas a técnica ela sempre se repete. Então eu faço esse fechamento, mostrando para você aqui agora como funcionou, e é simples desse jeito que você viu, e a gente agora vai estar mostrando um novo material para vocês, aliás, um novo dente, né? A gente vai estar mostrando a mesma técnica num dente anterior, que a gente considera um dente mais complexo de fazer, e eu te aguardo para a próxima aula, ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse material, eu volto a repetir, ele tem mudado a vida de muita gente, inclusive de professores, de dentistas, que depois que fizeram meus cursos de escultura dental, se tornaram professores. Eu tenho um exemplo aqui do André Freitas, da minha cidade, que hoje dá curso de resina no país todo, e ele está virando uma referência aqui no meu estado, e já é referência fora do meu estado, do Espírito Santo. André Freitas pensou, inclusive, que eu era de São Paulo, foi em São Paulo fazer o curso comigo.
E ele falou: Selga, eu tinha uma ideia sobre escultura antes de te conhecer, agora outra. E ele hoje consegue reproduzir a morfologia dos meus enceramentos. Então, assim, foi uma mudança para ele. Isso é um dos exemplos que eu tenho. Tem professores de faculdade de Uberaba, professores de São Paulo, professores daqui da minha cidade, do Rio de Janeiro, enfim. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, a próxima etapa, dente anterior, com a mesma metodologia, mostrando que você também vai conseguir fazer. Então, pessoal, esse é um curso em 4 etapas, onde a gente está apresentando para vocês um dente posterior e um dente anterior. E algumas pessoas já me fazem a pergunta: Selga, tem um curso mais abrangente, tem um curso que fale mais? Pessoal, tem, mas esse não é o objetivo dessas nossas 4 aulas. Mais para frente eu vou falar do material que existe. No momento eu queria que você focasse nessas 4 aulas, para você se identificar com o nosso curso, com a nossa forma de dar aula, com a nossa metodologia. É isso que é importante. Foca aqui naquilo que está sendo dado de bandeja para vocês. Isso é o mais importante. E eu quero que vocês percebam, sim, que esse material é um material fora de série. Não foi porque eu que fiz. Eu tenho recebido isso de outras pessoas. Então, o que eu estou passando, pessoal, comentário de alunos de 13 anos de profissão, ensinando, ao longo de 23 anos de profissão, ensinando aos 13. Então, daqui a pouco vocês vão ver o dente anterior, e lá na frente a gente vai conversar um pouquinho mais, tirar as dúvidas das pessoas que têm perguntado sobre um curso mais longo, ok? Curte o curso, vê todas as etapas que estão sendo passadas para vocês, e no final a gente conversa sobre os detalhes, sobre outras perguntas dos que os alunos têm feito no nosso curso aqui, ok? Um grande abraço, curte o curso, foi feito com muito carinho, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.